Hoje nós vamos falar sobre raios luminosos. Bom, de toda a energia do Sol que chega à superfície da Terra, por volta de 9% corresponde à radiação ultravioleta. Trata-se de um tipo de radiação eletromagnética. E o que são as ondas eletromagnéticas? Bom, são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Bom, e qual é a junção dessas teorias de campo elétrico e magnético? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova e de módulo unitário em função de suas distâncias. Já o campo magnético, ele é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética, capaz de alterar as suas trajetórias. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são muito importantes no nosso dia a dia, porque foi graças a essa descoberta que hoje é possível nós acessarmos a internet, ouvir músicas, rádios, assistir programas de TV, aquecer alimentos em micro-ondas e outras infinidades de coisas. Bom, mas o que são os raios ultravioleta? Bom, os raios ultravioleta é a mais energética entre aquelas emitidas pelo Sol e por isso apresenta mais perigos para diversas formas de vida da superfície terrestre. Mas, felizmente, nós contamos com uma importante proteção contra os malefícios provocados pela incidência desses raios, que é a camada de ozônio. Bom, essa camada forma-se na atmosfera terrestre entre 12 e 32 quilômetros de altitude aproximadamente e atua como um escudo, impedindo que a maior parte da radiação ultravioleta alcance a superfície do planeta. Então, esse fenômeno faz com que a vida também seja preservada. Nós podemos definir a radiação ultravioleta em 3 esferas: a UVA, a UVB e a UVC. Mas antes de nós consolidarmos essa teoria, a gente primeiro vai saber como foi a descoberta da radiação ultravioleta. Tudo começou em 1801 com o físico alemão Ritter. Como que ele descobriu a existência da onda da radiação ultravioleta? Bom, primeiro ele produziu um feixe de luz através de um prisma. E ele projetou todas as cores que nós conhecemos. Ele aplicou cada cor ao cloreto de prata para ver o resultado. Depois ele observou que a luz violeta escureceu o cloreto. Então o físico pegou o cloreto de prata na área luminosa logo após a luz violeta e escureceu novamente. Ele fez isso por curiosidade, e então ele constatou que existia outro tipo de onda naquela região, mas aquela onda nós não poderíamos enxergar. E essa onda ficou conhecida com o que conhecemos hoje por raios ultravioletas. E esse é o espectro magnético. O que viria a ser o espectro magnético? É uma escala de radiações eletromagnéticas. Nele estão representados 7 tipos de onda. Agora nós vamos falar dos raios UVA e UVB. Bom, os raios UVA e UVB e UVC são os 3 tipos de raio de ultravioleta presentes na nossa atmosfera terrestre. Então, o que vai acontecer? Os raios UVA têm um comprimento de onda de 320 a 400 nanômetros e são os de maior incidência na superfície terrestre, uma vez que são absorvidos pela camada de ozônio. Eles correspondem à maior porção do espectro ultravioleta e incidem de igual maneira durante o dia e em todas as estações do ano, incluindo dias nublados e com baixa luminosidade. Por isso, a recomendação dos médicos e dermatologistas de constantemente usar o protetor solar, porque os raios UVA, eles estão presentes todos os dias, independente das condições meteorológicas do lugar. Então, para contextualizarmos aqui com o slide, tem muito mais incidência na superfície terrestre do que os raios UVB, estão presentes independente do clima, desde o nascimento ao pôr do sol, são invisíveis e os mais prejudiciais à saúde humana. Agora, os raios UVB.
Bom, eles têm um comprimento de onda na faixa de 280 a 320 nanômetros. São parcialmente absorvidos pela camada de ozônio, por isso apresentam maior incidência durante o verão, principalmente no período das 10 às 4 horas da tarde, em regiões de altitudes elevadas e próximas à linhas do Equador, como o Brasil, por exemplo, que está aqui representado no mapa. Então, os raios UVB, eles são muito mais fortes, são muito mais intensos, principalmente no verão e também, principalmente, em regiões onde a linha do Equador corta no mapa. Já os raios UVC não são prejudiciais à saúde humana. Por quê? Porque a camada de ozônio vai absorver 100% deles. Agora, os benefícios da radiação ultravioleta. Bom, esses raios eles vão estimular a produção de vitamina D em nosso organismo, porque o sol ele também funciona como um estimulador de vitamina, nesse caso, a vitamina D. E a vitamina D vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, vai regular a pressão arterial e vai auxiliar na prevenção de doenças cardíacas. Então, se torna muito importante a gente dosar essa quantidade de exposição ao sol, porque com uma alta incidência de exposição ao sol pode ser prejudicial à nossa saúde, mas de forma moderada, se nós conseguirmos equalizar, a gente vai perceber que as radiações solares, elas também podem trazer benefícios à nossa saúde. A radiação ultravioleta também está presente no nosso cotidiano, na emissão da luz negra ou lâmpadas fluorescentes que liberam raios UV, raios ultravioleta. Os raios ultravioletas, eles também são utilizados para esterilizar ambientes, principalmente hospitalares. Os cientistas também utilizam como ferramenta de estudos. E agora, como esses raios afetam a nossa retina, principalmente no cenário da aviação? Bom, o que é a retina? Bom, a retina é uma camada fina de tecido e é responsável por converter os raios de luz em imagem. E como pode prejudicar nossa visão? Bom, devido à exposição solar, os raios solares passam pela nossa córnea e vai agredir a nossa retina e, por fim, o cristalino, que está aqui simbolizado, representado na imagem ao lado. E essas exposições da nossa retina à luz solar podem trazer consequências a longo prazo. Aqui embaixo está descrito da seguinte forma: UVA são capazes de penetrar em camadas mais profundas, podendo provocar alterações na visão central com a degeneração macular. E o raio UVB pode danificar a córnea e o cristalino, responsáveis pela absorção das luzes em nossos olhos. Então, é muito importante sempre usar um óculos de sol que traga o benefício de proteger a nossa saúde, o nosso globo ocular. E aqui, meios de como se proteger contra esses raios. Bom, para a proteção solar contra os raios UVA e UVB, deve-se evitar a exposição excessiva ao sol nos horários de muito calor, e o uso de proteção na pele também é fundamental para prevenir queimaduras, manchas e doenças de pele que pode se desenvolver com a exposição exacerbada ao sol. Também protetor solar, preferencialmente de FPS 50, o uso de roupas com proteção solar UV, e evitar o pico da radiação ultravioleta entre as 11 da manhã e as 4 da tarde, principalmente na estação de verão. E dentro do cockpit? Bom, segundo a Federal Aviation Administration, a cada 305 metros, ou seja, 1.000 pés, a exposição à radiação solar aumenta em aproximadamente 5%. Então, sim, a radiação é consideravelmente mais intensa em maiores altitudes. Por isso, o piloto ele deve estar atento aos cuidados necessários quando estiver voando. Felizmente, aviões têm alguns recursos para proteger seus tripulantes e passageiros deste efeito. Por um estudo do JAMA, Journal of the American Medical Association, revelou que as janelas do avião utilizado no estudo filtram mais de 99% dos raios UVB. Porém, a proteção individual também é essencial para que os raios solares não possam agredir a nossa saúde.
É possível chegar à conclusão de que, apesar das aeronaves serem projetadas com materiais que auxiliam na proteção de seus tripulantes e passageiros, estes ainda devem tomar alguns cuidados para garantir sua saúde a médio e a longo prazo. Até porque as exposições aos raios ultravioletas, eles sempre, na maioria das vezes, vão acontecer a longo prazo. Então é isso. Muito obrigada!